Bom dia a cada um que está sintonizado conosco nesta manhã para juntos estudarmos as Escrituras. E como disse, estudar as Escrituras, é interessante que você tenha a Bíblia em mãos e, se possível, papel e caneta, se você de repente sentiu o desejo ou a necessidade de observar alguma coisa, fazendo aí uma anotação, você pode fazer com mais facilidade, com mais agilidade, tendo papel e caneta em mãos. E vamos ler a palavra do Senhor neste momento, um texto bastante conhecido de todos nós, que é o texto de Gênesis, capítulo 3, versos 1 a 6. Então vamos ler o texto. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Como disse, é um texto bastante conhecido de todos nós, e a partir desse texto, nós vamos tratar este assunto que está projetado para todos nós, o confronto com a tentação. Vamos orar, vamos falar com o Senhor, vamos pedir a sua direção para o aprendizado da sua palavra nesta manhã. Santo e eterno Deus, bendizemos o teu nome, ó Pai, pelo dom da vida que temos na pessoa de Cristo Jesus. Bendizemos o teu nome, ó Pai, porque o Senhor enviou seu Filho a este mundo como nosso Cordeiro Pascal, com o propósito de morrer em uma cruz para termos a redenção, para termos o pagamento do nosso pecado. Então, ó Deus, nós também te louvamos, porque o Senhor tem nos abençoado com a liberdade de estudarmos a tua palavra. E o que faremos nesta manhã de domingo? E para isto, ó Pai, queremos pedir ao Senhor sabedoria dos altos céus e iluminação do teu Espírito Santo em nossas mentes e corações, para aprendermos mais um pouco da sua palavra e termos a nossa vida, ó Deus, dirigida pelo Senhor e caminharmos a cada dia como peregrinos para o nosso lar celestial, obedecendo às Escrituras e crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E nesse tempo, ó Pai, que estamos estudando, ou que iremos estudar este assunto, o confronto com a tentação, que o Senhor nos capacite a todos nós a estarmos apercebidos, para que a nossa vida a cada instante redunde em honra e glória
ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no nome de quem oramos, hoje e sempre. Amém. Meus queridos, o confronto com a tentação. Mas é importante fazermos uma observação aqui, em referência a outra palavra também, que aparece nas Escrituras, e em especial em Tiago, capítulo 1, na versão corrigida, Tiago, capítulo 1, verso 12, na versão corrigida, diz assim: bem-aventurado o homem que suporta a tentação. Isto na versão corrigida em Tiago, capítulo 1, verso 12. E em Tiago 1,12, ou seja, no mesmo texto, na versão atualizada, diz o seguinte: bem-aventurado o homem que suporta a provação. Então, observe que em um só texto aparecem as duas palavras, tentação e provação. E é comum ouvirmos pessoas, os irmãos, a cristandade, às vezes usar uma palavra ou outra e dizer, olha, eu estou passando por esta tentação. Mas ele usa a palavra, às vezes, provação, e o que ele está passando de fato não é uma provação no sentido da raiz da palavra provação, e sim uma tentação. Então, nesse versículo, a palavra grega, que é traduzida em algumas versões como provação, tem a mesma raiz da palavra tentação. E agora, se nós olharmos o verso seguinte de Tiago, capítulo 1, verso 13, diz: ninguém ao ser tentado diga. Então, observe que aí nós precisamos entender um pouco mais nesta observação, antes de iniciarmos propriamente o estudo sobre tentação. É que a palavra usada no verso 12 é peirazo, ok? E no verso 13 é peirasmo. Então tem uma diferença aí. Peirazo, tentação, peirasmo, provação. Por isso que o verso 13 diz: ninguém ao ser tentado diga. A diferença entre as duas palavras está na sua origem. Por quê? Quando nós vemos ou utilizamos pelas Escrituras a palavra provação, ela traz a ideia de teste, de testar a nossa fé. Traz a ideia de crescimento. Enquanto a palavra tentação, ela é um convite a pecar ou para pecar, como nós vemos aqui no texto de Gênesis, capítulo 3, o texto que nós lemos neste momento. Mas vamos seguir com o nosso tema, o confronto com a tentação. Então, quando falamos em tentação, quando falamos deste assunto, o que vem na sua mente? O que desperta na sua mente quando você ouve a palavra tentação? O nosso maior desafio em relação à tentação é crer que estamos sujeitos a ela a todo momento. Grave isto. O nosso maior desafio em relação à tentação é crer que estamos sujeitos a ela a todo momento. E digo mais, a questão não é se, mas quando vamos ser tentados. Então precisamos estar bem
apercebidos, bem alertas sobre isto. Que a questão não é se, mas quando seremos tentados. E, como disse que o maior desafio é crer, então nós precisamos observar pelas Escrituras que nós seremos tentados em algum momento. E digo aqui logo de início, o texto de 1 Coríntios 10, 13. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Por quê? Porque a tentação é um convite para pecarmos. Logo, nós precisamos estar atentos, apercebidos, para que não caiamos em pecado, para que não sejamos vencidos pela tentação, mas que venhamos confrontá-la e assim obter sucesso na nossa caminhada com o nosso Deus. Mas, nesse tempo de aula, precisamos estar apercebidos continuamente quanto a este tema, o confronto com a tentação, e o nosso propósito é que cada um de nós venhamos saber, consigamos saber identificar a tentação. Ela vai surgir a qualquer momento em nossa vida. E nós precisamos saber identificar a tentação. Isto é para você que tem pouco tempo de vida cristã, é um novo convertido, aceitou a Cristo há pouco tempo de sua vida, então você precisa identificar a tentação. Mas também é para aqueles que já têm anos, décadas de vida cristã. É necessário saber identificar a tentação. Então, nosso propósito nesta manhã, em primeiro lugar, é que você saiba identificar a tentação. O nosso segundo objetivo é que você esteja atento à tentação, porque ela pode surgir a qualquer momento. Ela pode bater à sua porta a qualquer momento. Logo, você precisa estar atento, apercebido quanto à tentação. E o nosso terceiro propósito é que você possa usar o domínio próprio em momentos de tentação. Então, quando a tentação bater à sua porta, você precisa usar o domínio próprio para que você possa vencer a tentação. E, de fato, ela vai confrontar a sua vida, o seu procedimento, a sua maneira de viver. Ela vai confrontar. E você precisa, como eu preciso, usar o domínio próprio. Como eu preciso, como você precisa estar atento à tentação quando ela surgir, e também precisamos saber identificar a tentação. Ok? Então, dito estas coisas, vamos fazer algumas perguntas. O que é tentação? O que é de fato tentação? E podemos dizer que a tentação é uma atração para algo proibido. Olhando o texto lido a priori, nós vemos isto. Deus disse, olha, não coma disto, não comam deste fruto. Então, a tentação é uma atração a algo proibido. E na vida prática, no seu dia a dia,
Você tem tido alguma experiência nesse sentido? De ver que você é tentado a realizar algo proibido? A realizar algo que realmente você sabe que vai contra os princípios bíblicos? Podemos dizer também que a tentação é um convite para pecar. A tentação é um convite para pecar. E Eva foi convidada a fazer isto. A pecar como? Desobedecendo uma ordem divina. Desobedecendo algo que Deus havia dito que não deveria ser feito. Então podemos dizer também que a tentação é um convite para pecar ou para o pecado. Mas a tentação também é aquela voz dentro de nós que diz: vá em frente. Olha, isso é proibido, isso é pecado, mas vá em frente. Em alguns momentos, essa voz é tão sorrateira que ela diz o seguinte: não vai acontecer nada com você. Não vai acontecer nada com você. Ninguém está vendo. Olha, é algo proibido, é algo que é pecaminoso, mas ninguém está vendo. Então você pode ir em frente. Ou também, ela pode dizer ainda mais, essa voz dentro de nós: ninguém vai ficar sabendo. Né? Ninguém vai ficar sabendo. E é interessante que essa voz dentro de nós, ela está nos convidando a fazer algo que vai contra a santidade de Deus, porque é pecado. Não vai acontecer nada, ninguém está vendo, ninguém vai ficar sabendo. Então, meus amados, podemos dizer que a tentação é uma atração proibida. A tentação é um convite para o pecado. E aquela voz dentro de nós, muitas vezes, quer nos levar a realizar algo que é proibido. Depois de vermos o que é tentação, vamos colocar mais umas interrogações aí para refletirmos. O que a tentação produz? O que a tentação produz? Pelo que nós vimos até aqui, podemos dizer com toda certeza que a tentação produz pecado. A tentação produz pecado. Porque a tentação vende a ideia do pecado, fazendo parecer algo bom. Fazendo parecer algo bom. Vamos voltar a nossa mente e olhos para o texto de Gênesis, capítulo 3. Olha o verso 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Então, olha o que ela está produzindo. Deus disse que não fizesse. Mas ele está dizendo: olha, não é bem assim. É certo que vocês não vão morrer. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então, o que ela está produzindo? Ela está embelezando
algo que é mal como se fosse bom, como se fosse algo que deveria ser feito. E o verso 6 diz que a mulher de fato seguiu esta linha. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu. Algo que era pecado, então a tentação fez com que se parecesse algo bom. E às vezes, nós também nos encontramos ou nos encontraremos em situações semelhantes à registrada nesse texto. Às vezes é colocado algo que é ruim diante de nós, mas com uma embalagem bonita, uma embalagem que enche os olhos, e nós cedemos à tentação, não confrontamos a tentação, porque aquilo ficou tão agradável aos nossos olhos, que nós passamos a desejar. A tentação produz também em cada um de nós esse sentimento. Você precisa. Olha, você está vendo? Isso não é tão ruim assim. Isso não é tão feio como você imagina. Então, produz em nós esse sentimento. Você precisa. E, às vezes, esse sentimento fica tão aguçado que nós até entendemos. Não tem problema fazer isso. Não tem problema. É só um pecadinho, não tem problema pecar com isto. Mas, irmãos, precisamos confrontar constantemente a tentação. E essa coisa que é produzida em nosso sentimento, de que nós precisamos, nós não precisamos do pecado. Pelo contrário, Jesus, com seu sangue vertido na cruz do Calvário, nos purifica de todo pecado. Nós não precisamos de pecado. Mas depois de vermos o que a tentação produz, mais uma interrogação para refletirmos. Como surge a tentação diante de nós? Como ela surge? Como ela aparece? Como ela se apresenta? Como é que surge a tentação diante de nós? De fato, é difícil falar com precisão como a tentação surge diante de nós. É difícil, mas poderemos sugerir pelo menos 3 pontos em que ou como a tentação poderá surgir diante de nós. Primeiro, ela surge de alguma situação que vivemos. De alguma situação em que nós vivemos, a tentação pode surgir. Deixe-me dar aqui um exemplo bem básico mesmo. Pense em uma pessoa que teve durante a sua vida, claro, sem Cristo, vivendo no pecado, mas uma pessoa que foi dada ao álcool, ok? Foi dada ao álcool. Então, durante muito tempo da sua vida, ela bebeu e tornou-se viciada. Mas com a graça e o poder do Senhor Jesus, ele ouviu a palavra,
entendeu que era pecador e recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Agora, ele está trilhando no caminho com Cristo. E o tempo passa, ele deixou a bebida e continua caminhando com o Senhor Jesus. Mas o tempo se passou, os anos passaram e, um determinado momento, ele sai da sua casa, do seu trabalho, está retornando para casa ou saindo de um outro lugar qualquer, e ele, naquela trajetória, passa em um local onde se vende bebida alcoólica. E se não só vendesse bebida alcoólica, mas também está ali naquele lugar alguns amigos do passado, da vida, quando ele era um alcoólatra, quando ele tinha o vício do álcool. E pode acontecer que acenda uma luzinha lá dentro do seu interior, chamada tentação, batendo à porta. Olha, vai lá, senta com os amigos, bate um papo com os amigos. E toma só um golinho, isso não vai te fazer mal. Então, será que é por algo que nós vivemos? Eu estou dando o exemplo aí de alguém que bebia, mas tem tantos outros exemplos que cada um de nós podemos parar, refletir e saber como surge a tentação diante de nós. Um outro ponto que quero destacar é que ela surge de algo que vimos. De repente nós vimos algo e aquilo ficou registrado na nossa mente e, em algum momento, acende-se uma luzinha novamente, chamada tentação, e faz trazer ou faz produzir em nós o desejo de atender algo proibido. Então, será que é de algo que nós vimos? Ou ela surge de algo que ouvimos? Às vezes nós ouvimos muitas coisas e precisamos ponderar o que nós ouvimos. Por quê? Se nós ouvirmos algo que é bom, vai servir para a nossa edificação. Então, nós precisamos guardar aquilo. Mas se nós ouvirmos algo que não vai ajudar a nós precisamos descartar. Precisamos jogar fora imediatamente. Portanto, nós precisamos identificar como surge a tentação diante de nós. É por algo que vivemos? É por algo que vemos? É por algo que ouvimos? Então está aí, pelo menos 3 dicas como a tentação pode surgir diante de nós. E uma vez que a tentação ela surge diante de nós e nós precisamos confrontá-la, e para tanto, nós precisamos identificar as áreas que a tentação quer alcançar. Quais são as áreas que a tentação quer alcançar
na minha vida? Essa pergunta também você pode fazer. Quais são as áreas que a tentação quer alcançar na minha vida? Será que ela quer alcançar a vida espiritual? Será que ela quer trabalhar para que a minha vida espiritual não seja conforme a vida que Deus quer que eu viva? Será que é esta área que ela quer alcançar? Será que é a minha vida espiritual? Será que ela quer alcançar a minha vida espiritual, tirando de mim a leitura da palavra, me induzindo a não cumprir o meu tempo de leitura da palavra? Será que ela quer tirar o meu tempo de oração? Será que ela quer tirar o meu tempo de comunhão com Deus? Será que ela quer tirar o meu momento de comunhão com os irmãos, estar reunidos, congregando, adorando o Senhor congregacionalmente? Será que é isto que ela quer? Mas a tentação não atua somente na área espiritual. Nós precisamos identificar também se ela não quer alcançar a nossa vida conjugal. Será que ela quer alcançar a nossa vida conjugal? Será que ela quer atingir o relacionamento de marido e mulher? Qual é a área que a tentação quer alcançar na minha vida? Será que ela quer alcançar a minha família? Ou a vida familiar? Será que é isto que ela quer alcançar? Será que ela quer apresentar algo para que a minha vida familiar saia dos padrões estabelecidos pelo Senhor? Será que a área que a tentação quer alcançar é o meu emocional? Será que ela quer atingir o meu emocional para que eu tenha distúrbios emocionais e não consiga ser o homem ou a mulher que Deus quer que eu ou você seja? Será que é o emocional? Ou será que é a vida profissional? Será que é a vida profissional? Será que é esta área que a tentação quer alcançar? Será que é a minha vida profissional? Será que é a sua vida profissional? Você tem que pensar. Nós temos que pensar juntos para entendermos dia a dia que estamos passivos à tentação a todo momento. E aqui citei apenas 6 áreas, mas pode ser tantas outras que cada um de nós, ou seja, que eu e você, possamos enumerar e estar atentos para identificarmos a área que a tentação quer alcançar em nossa vida. Vamos mais perguntas? Mais uma aí. Quais vias a tentação está utilizando? Vamos pensar que a tentação já bateu a porta. E quais são as vias que ela está utilizando? Quais são as vias? Ela está batendo a porta
utilizando os pensamentos? Será que então preciso estar atento, porque ela pode bater e usar a via dos pensamentos. Ela pode usar a via das emoções. Ela pode usar a via das lembranças. Ela pode usar a via da imaginação. Meus queridos, nós precisamos estar certos que a tentação é esperta e precisamos confrontá-la. Precisamos identificar as áreas e as vias pelas quais estão sendo utilizadas para nos alcançar. Então, será que são os pensamentos, as emoções, as lembranças, as imaginações? Lembre, a tentação é esperta. Será que ela está usando os familiares? Será que ela está usando os amigos? Será que ela está usando os vizinhos, as pessoas mais próximas de você? Então, identifique qual é a área, qual é a via que a tentação está usando. Mas, depois de falar tudo isto, vamos fazer agora mais uma pergunta. De onde vem a tentação? De onde vem a tentação? Então, quero dizer que, considerando o significado mal da palavra, a Bíblia é clara ao afirmar que a tentação jamais vem de Deus. Observe, considerando o significado mal da palavra, a Bíblia jamais afirma que a tentação vem de Deus. E por que eu usei aqui o significado mal da palavra? Por causa daquela questão das versões, ok? Então precisamos estar atentos a isso. Mas é interessante que quando nós olhamos o livro de Tiago, a carta de Tiago, a epístola de Tiago, notamos o composto negativo no verso 13. Naquele verso que anteriormente nós falamos dele, tem um apeirasto, tem aí um composto negativo, uma palavrinha grega aí, apeirastos. Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Percebe? Ele não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Então, se Deus não pode ser tentado pelo mal, ele não tenta ninguém, de onde vem, por fim, ou então, a tentação? De onde ela vem? Primeiro, ela vem do diabo. Satanás tem seus métodos para tentar-nos. Ele pensa e faz plano. Meus queridos, Satanás planejou como tentar o casal no Jardim do Éden. Ele fez planos. Ele não foi sem fazer algo que não sabia o que estava fazendo. Pelo contrário. Ele sabia, ele pensou e ele planejou como fazer. Satanás exerce grande pressão para que homens e mulheres se envolvam dia após dia no pecado. Ele trabalha, ele faz planos, ele exerce grande pressão. Ao empreender uma tentação contra alguém, ele usa de astúcia, ele usa de inteligência, ele usa estratégias. E quando falo que Satanás usa de astúcia, que ele usa de inteligência, que ele usa
de estratégia, é porque a palavra de Deus nos mostra isto. A palavra de Deus nos alerta sobre isso. A palavra de Deus nos chama ou nos convida a estar atentos à maneira que Satanás age. Abra comigo a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 2. Abre comigo lá. 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 11. Paulo escrevendo aqui a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, verso 11, ele fala desta ação de Satanás, como ele age. Olha o verso. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os seus desígnios. Meu irmão, minha irmã, não podemos ignorar a ação de Satanás. Não podemos ignorar a inteligência dele. Não podemos ignorar da astúcia que ele usa, das estratégias que ele elabora para atingir ou alcançar os seus objetivos. Então, Paulo está dizendo para aqueles irmãos que eles não devem ignorar os desígnios de Satanás. Assim também, eu e você não podemos nunca, jamais, ignorar os ardis, as estratégias, a astúcia de Satanás. E nem tampouco fazer vistas grossas à inteligência que ele tem. E eu quero ler mais um texto com você. Abre comigo agora em Lucas, capítulo 22, verso 31. Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 31. Diz o texto, Lucas 22, 31. Jesus está falando a Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Interessante, né? Olha a estratégia que ele usa. Olha a astúcia dele. Olha a inteligência que ele tem. Ele vai e pede a Jesus para que Jesus permitisse que ele peneirasse Pedro como se peneira o trigo. Né? Qual era o objetivo dele? Destruir a vida de Pedro. Então, ele pediu a Jesus. E Jesus disse: ó, Satanás vos reclamou, que é para vos peneirar como trigo. Mas Jesus orou por Pedro. Seguindo, Satanás, em sua perversidade, é capaz de utilizar a palavra de Deus de forma distorcida para sustentar a tentação. Ele é capaz de utilizar a palavra de Deus de forma distorcida para alcançar o seu objetivo. Amados, Satanás é inteligente. Foi assim que ele agiu contra o primeiro casal no Jardim do Éden.
Foi assim que ele agiu. Volta comigo para o livro de Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3, verso 1. Mas a serpente, olha a expressão aqui, a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É assim que Deus disse? Olha como ele vai usar as escrituras. É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. Em outras palavras, ele está dizendo o que para Eva? Eva, Deus proibiu vocês de comerem de toda e qualquer fruta do jardim. É isso que ele está dizendo. Agora, olha o que a Bíblia diz, olha o que as Escrituras diz no mesmo livro de Gênesis, capítulo 2, versos 17 e 18. Mas eu vou ler o 16 também. E lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Percebe? De toda árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ok? Certamente morrerás. Então Deus disse que eles poderiam comer de toda a árvore do jardim, exceto de uma. Mas a proposta de Satanás foi: olha, vocês não devem comer de nenhuma. Foi isso que Deus disse. Foi assim que Satanás agiu contra Jesus no deserto. Ele usou a mesma estratégia. E qual foi a estratégia? Usar as Escrituras. Mateus, agora vamos abrir no Evangelho, primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo 4. Olha o verso 6. E lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará a teu respeito, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeçares na alguma pedra. Mas eu quero ler com vocês o Salmo 91:11, porque o Salmo 91:11 diz isso. Diz o seguinte: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Mas o Salmo não diz se és o Filho de Deus. Percebe que ele usa as Escrituras de forma distorcida? Ele usa as Escrituras de modo a confundir. E por que ele faz isso? Porque ele quer alcançar o seu objetivo. Portanto, meus irmãos, vamos estar atentos. Vamos identificar as vias pelas quais a tentação surge. Vamos peneirar, vamos filtrar aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós vemos, porque Satanás está ativo. Satanás está trabalhando dia após dia para que o servo de Deus tropece, para que o servo de Deus caia em pecado. E ele usa as Escrituras. Ele é inteligente, ele faz planos, ele elabora estratégias com um objetivo único: fazer com que o servo de Deus caia em pecado, para que a comunhão do servo de Deus seja arranhada,
para que a comunhão do servo de Deus seja ofuscada. Então, meu irmão, minha irmã, estejamos atentos e venhamos a cada dia confrontar a tentação, que venhamos a cada dia ter condições, ter sabedoria para identificar a tentação. E que a cada momento, você e eu, possamos estar atentos à tentação. E por que não dizer que no momento em que ela bater à nossa porta, possamos usar o domínio próprio para vencer a tentação, ou para não cairmos em pecado. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e que a sua vida e a minha vida seja uma vida constante no altar do Senhor. E que Satanás, apesar de ser astuto e inteligente, ele não venha alcançar o seu objetivo para conosco. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e até o próximo domingo, quando continuaremos falando deste assunto. Nós vamos ver mais alguns tópicos na semana que vem, de onde vem a tentação. Nós vimos até aqui, ela vem do diabo, mas ela vem também por outras vias, ela vem por pessoas, e nós vamos estudar no próximo domingo, se o Senhor permitir, a continuidade desse tema, o confronto com a tentação. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e até daqui a pouco, às 11 horas, quando vamos juntos render culto ou celebrar culto ao nosso Deus. Que Deus te abençoe e que Deus te ajude.